Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou falar quanto tempo eu levei para ficar fluente em inglês e qual é o meu nível atual. Let's go! Pois é, finalmente eu me considero fluente em inglês, eu quero trocar ideia com vocês aqui. Alguns vídeos atrás eu falava assim, quando eu ficar fluente em inglês, vou vir aqui falar, hoje eu já estou fluente em inglês, já consigo falar. Mas o lance é, eu já atingi essa fluência há um tempo atrás, mas eu não me sentia fluente ainda porque eu queria atingir meio que o inglês, a perfeição do inglês, sabe? Então eu não me considerava fluente apesar de já ser. Então eu levei mais ou menos em média 2 anos para ficar fluente em inglês, no nível de eu conseguir me expressar, gravar vídeos em inglês, falar o que eu estava pensando e conseguir trocar ideia com alguém somente em inglês. Então eu entendo um nativo ou entendo uma pessoa que fala inglês e consigo conversar com ela sem grandes dificuldades. Então, o meu nível de influência é esse que eu atingi em 2 anos mais ou menos. Por que eu falo em 2 anos? Quando eu estava gravando vídeos em inglês, eu comecei a gravar vídeo em inglês com 1 ano de estudo. E aí eu sentia, quando eu falava inglês, dificuldade na hora de me comunicar, de falar as coisas, mas eu conseguia falar. E aí eu passei 1 ano gravando alguns vídeos em inglês, continuei estudando, claro. E aí quando eu completei mais ou menos 2 anos de inglês, o Mário Vergara comentou no meu vídeo lá, falou, pô cara, você já tá fluente em inglês. E algumas pessoas vinham comentando também que eu já estava fluente, só que não é que eu não acreditava, eu não sentia aquela fluência que eu tinha imaginado antes de adquirir ela. Eu imaginava uma fluência meio que utópica, num nível super perfeito, sem cometer erros, sem falar coisas erradas, sem demorar para responder. Eu achava que fluência era isso, mas eu fui analisando e percebendo que fluência é quando eu consigo me expressar sem dificuldade nenhuma. Quando alguém faz uma pergunta, eu entendo e devolvo a resposta sem dificuldade. Eu venho quase como se fosse em português. Claro que tem alguns assuntos específicos que eu não conheço palavras, mas na vasta maioria eu já consigo conversar sem grandes problemas. Então eu percebi que eu já era fluente, eu imaginava o inglês meio que utópico para eu falar, nossa, quando eu tiver nesse nível de inglês, aí sim eu vou me considerar fluente. Não, eu posso dizer que estudando inglês durante 2 anos assim, consegui adquirir a fluência. Claro que eu venho melhorando meu inglês ainda, tem muita coisa que eu sinto que precisa melhorar, mas sim, eu já me considero fluente em inglês. E depois que eu percebi, eu passei a deixar de me importar quando eu vou ficar fluente. Eu continuava simplesmente estudando, eu via que o meu inglês melhorava, mas eu não pensava, pô, daqui 1 ano eu vou ficar fluente. Eu simplesmente continuei estudando, e aí chegou um momento que eu falei, putz, a maioria das coisas que eu vejo aqui agora em inglês eu consigo entender, e a maioria das coisas que eu quero falar em inglês eu consigo. Então, pra mim, isso já é um nível de fluência que me deixa à vontade para conversar em inglês, ler coisas em inglês, ouvir coisas em inglês. Pra mim, tá um nível muito bom. Claro que eu ainda quero melhorar, mas eu não fico mais naquela neura de falar, pô, quando que eu vou ficar fluente para poder falar que eu sou fluente? Não, simplesmente você continua estudando, uma hora o seu nível de inglês chega a um nível que você se sente confortável e não é mais aquela coisa difícil, ou não é aquele lance de tipo, putz, eu preciso estudar muito para conseguir entender isso. Chega uma hora que meio que faz parte de você e aí você se sente fluente. Pelo menos essa foi a minha experiência, eu consegui atingir a fluência em 2 anos estudando. Continuo estudando aqui, mas o meu nível de me envolver com inglês hoje é consumir bastante inglês, filmes, séries, ler também, e gramática eu estudo bem pouco, para ser bem sincero. Continuo estudando inglês ainda, quero melhorar mais ainda meu inglês, mas já me sinto fluente. Aliás, eu queria comentar com vocês aqui, alguns vídeos eu queria começar em português, e depois falar um pouco em inglês, e depois voltar para português de novo. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer isso. Então é isso, galera, se vocês curtiram esse vídeo aqui, sério mesmo, deixa o seu like, sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí, e até a próxima.